Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. E hoje eu vou começar da seguinte forma. Na Batalha de Pirajá, quando o corneteiro tocou, o comandante mandou recuar, mas o corneteiro tocou. Pode avançar, pode avançar. O corneteiro tocou. Vocês vão perceber, vão entender o porquê que eu comecei dessa forma mais à frente. O nosso tema de hoje é a independência do Brasil. Ano passado, a gente teve muitas provas de vestibulares que trouxeram o tema da independência, os 200 anos da independência, a reinauguração do Museu do Ipiranga. Vamos tentar entender esse processo e levantar alguns possíveis pontos de vista um pouco diferentes do que a gente está acostumado. Vamos lembrar que lá em 1808, a família real portuguesa se refugia aqui no Brasil. O que está acontecendo lá na Europa? Uma coisa chamada Napoleão Bonaparte. Napoleão está expandindo seu território, certo? Faz um acordo com a Espanha ali para deixar as tropas francesas passarem para chegar em Portugal. Em troca, ele não atacaria a Espanha aceita o acordo, Napoleão passa a perna na Espanha, destrói a Espanha, coloca um parente seu no trono espanhol e invade Portugal. A família real portuguesa só encontra uma saída, um plano que na verdade já era bem antigo, para ser sincero. E alguns jornalistas escrevem alguns livros por aí que colocam o Dom João como um fujão, como aquele que tem medo, tentando menosprezar essa saída de Portugal. Mas a verdade é que essa fuga da família real para o Brasil é o que preserva a monarquia portuguesa, tá certo? Pela primeira vez a gente tem um monarca de uma metrópole pisando aqui nas Américas. Quando a família real chega em 1808, isso vai mudar completamente a situação dos povos locais aqui no Brasil, principalmente na região do Rio de Janeiro, que é onde a coroa se instaurou. Tudo bem? O que acontece de imediato? Primeiro que muitas pessoas têm que sair de suas casas porque junto com a família real está vindo cerca de 10 mil pessoas da nobreza portuguesa. Então essas pessoas precisam se abrigar em algum lugar. No ano seguinte, 1809, é aberto o primeiro Banco do Brasil. Lembrando que a gente tem duas dicas de livro muito interessantes aqui sobre o sistema financeiro durante o Império, que vocês têm aqui nos cards acima. O Banco do Brasil é aberto. O primeiro jornal do Brasil também é aberto. Isso significa que há uma mudança, há um certo avanço do Brasil nessa relação entre metrópole e colônia. É claro que os portugueses se sentiram abandonados e isso mais à frente vai ser um problema. Lá no ano de 1815, o Brasil vai ser levado à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então a gente sai daquele status de colônia e dessa vez a gente está no mesmo patamar de Portugal, o que vai enfurecer mais ainda a população. Aquele processo iniciado lá em 1808 vai ser chamado por alguns historiadores, inclusive principalmente pela Maria Odila, como um processo de interiorização da metrópole. Esse processo de interiorização vai ter uma importância lá no processo de independência, porque o Brasil começa a ter mais autonomia em 1808. Em 1815 já está em pé de igualdade com Portugal. Em 1820 vai acontecer a famosa Revolução Burguesa, a Revolução do Porto, lá em Portugal. Nessa revolução estão pedindo a volta do rei. E Dom João, vocês sabem bem, vai retornar a Portugal e quem fica aqui é seu filho Dom Pedro I. É claro, vai existir uma pressão também para que Dom Pedro I retorne para Portugal, mas quando ele diz à população que fica, isso marca o que nós conhecemos como o Dia do Fico e é uma euforia para a população brasileira porque, nesse momento, o monarca responsável pelo Brasil está dizendo que fica na colônia, portanto que ele abraça as causas da colônia. Tudo bem até aqui? É claro que a independência do Brasil não vai ser só esse processo linear de tomadas de decisões institucionais, políticas. Você tem uma ação popular, uma ação social muito importante também, que são aqueles mais ligados às ideias liberais, que vão começar a pedir a independência e a separação do Brasil em relação a Portugal. Quando Dom João volta, depois da Revolução do Porto, começa a acontecer lá, em Portugal, as chamadas Cortes de Lisboa. E nessas cortes, muitos brasileiros, representantes brasileiros, vão para lá para tentar chegar num acordo.
Enquanto isso, aqui no Brasil, muita gente está pedindo a separação. Os liberais estão embebidos em ideias iluministas, por exemplo, e isso vai fazer avançar esse conflito entre classes tão distintas. Primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça, que a independência do Brasil foi um processo pacífico. A gente vai falar mais à frente de como a historiografia brasileira consolidou essa visão pacífica do Brasil, mas não foi. E foi por isso que eu comecei o nosso vídeo citando uma música que faz referência a uma das mais importantes batalhas da história do Brasil. Essa música é do Baiana System. E eu vou deixar um trechinho aqui para vocês ouvirem. Ó. Na batalha de Pirajá, quando o corneteiro tocou, o comandante mandou recuar, mas o corneteiro trocou. Pode avançar, o corneteiro trocou. Pode avançar, o corneteiro trocou. O corneteiro Luiz trocou. Essa música está retratando pra gente a famosa Batalha de Pirajá. A Batalha de Pirajá aconteceu no dia 8 de novembro de 1822 e ela aconteceu lá na Bahia, e vocês sabem, né? A Bahia só se tornou independente, de fato, lá no dia 2 de julho de 1823. Portanto, segunda lição que a gente tem que tirar daqui. Primeira, o processo não foi pacífico. Segunda, ele não foi homogêneo. Não foi o território nacional, não foi o Brasil que ficou independente de Portugal. A gente teve lugares, como por exemplo a Bahia, que só se tornou independente no ano seguinte. Essa Batalha de Pirajá aqui marca um avanço fundamental na luta pela independência da Bahia. O que acontece nela de tão marcante, né? Primeiro, você tem tropas brasileiras contra tropas portuguesas. O Brasil vai ser liderado pelo general Labatut, que é um cara importante na história bélica, porque ele já tinha participado das guerras napoleônicas, ele já tinha participado em conflitos aqui na América Latina, e o Dom Pedro I contrata esse general para liderar as tropas brasileiras. E há uma certa lenda, na qual a música faz referência, que diz que durante a batalha o Brasil estava em desvantagem e o general deu a ordem de retirada. Mas o corneteiro Lopes Luiz teria dado o sinal de avançar e degolar. Nesse momento, quando as tropas portuguesas ouvem a corneta do Luiz, eles recuam achando que tinha chegado reforços para o lado brasileiro, marcando então uma importantíssima vitória em cima das tropas portuguesas. Essa música, ela faz parte de uma tentativa de resgatar parte do folclore brasileiro, mas também de ressaltar, de valorizar o processo de luta social. Porque por muito tempo se predominou na escrita da história uma visão de cima para baixo, ou seja, narrou-se o processo histórico pela perspectiva das elites, por aqueles que participavam da política, por aqueles que integravam o Estado, e deixou-se de lado a ação social, deixou-se de lado os movimentos políticos mais populares, a participação de pessoas que não têm os seus nomes lembrados. Lembrando, né, o corneteiro Luiz, ele tem até uma estátua no Rio de Janeiro, acredito que ela vai estar aparecendo em algum canto aqui da tela para vocês, e acaba resgatando essa visão um tanto engraçada, mas de certa forma positiva do Brasil. Porque como o Baiana System canta, né, ele deu o sinal de avançar. Isso dá uma expectativa para a gente, uma coesão, uma expectativa de vitória. E eu acho muito interessante quando a gente analisa como a cultura brasileira hoje retrata os processos do passado. Já que o nosso tema é independência, a gente não poderia deixar de falar do famoso quadro do Pedro Américo, que foi pintado em 1888. Veja, ali tem uma tentativa oposta do que essa música que eu apresentei para vocês. Tem um ponto em comum, que é valorização do passado. Mas a valorização de quem? De qual grupo? No quadro, a gente tem um destaque para Dom Pedro I, como se ele tivesse encabeçado todo o processo de independência do Brasil. A gente sabe que não foi bem assim, mas é uma tentativa do momento político no qual o quadro foi pintado, finalzinho do Império
e nascer da República, de tentar idealizar o passado e criar um mito fundador. É claro, a gente consegue olhar para isso e ainda ver a beleza do quadro, mas o que eu acho mais importante é a gente não pode deixar de olhar para as outras produções culturais e de ter um outro olhar para os processos históricos brasileiros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado por quem ficou até aqui. Quem puder curtir, compartilhar e até contribuir da forma que for necessário, eu agradeço muito. Um abraço a todos e até a próxima. Quando o corneteiro tocou, o comandante mandou recuar.